Olá, em 2000 eu comecei a fazer uma pesquisa a respeito de alguns pontos doutrinários ensinados pela igreja que eu faço parte, e de lá para cá eu tenho adquirido material, tenho ouvido a opinião de pessoas, tenho lido muito material e, na verdade, fui chegando à minha conclusão própria a respeito deste assunto. Foram 13 anos de pesquisa, ainda continuo pesquisando, não dou por acabado o meu estudo. Eu espero que este material que irei estar apresentando neste vídeo, ele possa dar um feedback, dar um retorno para que eu possa, assim, continuar ampliando o meu conhecimento com relação ao anjo de Apocalipse 18. Porém, tudo que eu pesquisei até agora, por insistência de algumas pessoas querendo saber o que eu penso sobre esse assunto, então eu tomei a decisão de hoje estar gravando este vídeo para apresentar para você esta verdade ora entendida por mim. Inicialmente nós vamos começar analisando o texto de Apocalipse capítulo 18, versículo 1 até o versículo 4. Este é o texto central da nossa mensagem nesta manhã. Apocalipse capítulo 18, versículo 1 e 4. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Bem, Apocalipse capítulo 18 fala de um anjo, e esse anjo ele tem uma característica diferente. Esse anjo, diferente dos 3 anjos anteriores, ele foi visto descer do céu. Você lê as 3 mensagens angélicas e você pode perceber que os 3 anjos voavam pelo meio do céu. Agora, esse anjo de Apocalipse 18, ele desce do céu, diferente de estar voando pelo meio do céu. Ele desce do céu. E a Bíblia nos diz que ele tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Era um anjo poderoso que tinha uma obra extraordinária. E ele clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Esse é o anjo de Apocalipse 18. Agora, eu gostaria de considerar alguns textos do Espírito de Profecia e também alguns outros escritores que nos dão luz sobre este assunto. A começo, nós vamos usar um livro muito conhecido, o livro As Profecias do Apocalipse, que é um livro publicado pelo Movimento de Reforma. Na página 330 deste livro, o Will Smith, ele então faz a seguinte descrição sobre esse anjo. Página 330. O Will Smith, então, ele disse: a primeira mensagem é proclamada com grande voz. O mesmo é também dito da terceira. Mas esse anjo, em vez de simplesmente voar pelo meio do céu, como os outros anjos,
diz que foi visto descer do céu, diferente dos outros. Outros voavam e ele desceu. Ele vem, por assim dizer, mais perto da terra, com a mensagem mais ao ponto e direta. Tem grande poder e a terra é iluminada com a sua glória. Não se encontra em qualquer outra parte de toda a Bíblia semelhante descrição de uma mensagem vinda do céu ao homem. Esta é a última e, como convinha, vem com grande poder, vem com grande glória e raro poder. É uma terrível hora em que o destino do mundo deve ser decidido. Uma crise soleníssima em que toda uma geração da família humana deve passar os limites do tempo de graça ao soar os seus ouvidos a última nota de misericórdia. Então esse anjo é uma mensagem vinda do céu, diretamente do céu, e ela vem com grande glória e raro poder. É uma terrível hora em que o destino do mundo está para ser decidido. E o William Smith ele continua dizendo: é enviado um anjo revestido de poder do céu, cobre a luz que rodeia o trono. Ele vem à terra. Ninguém, senão os espiritualmente mortos, sim, os 2 vezes mortos, desraigados, deixarão de compreender a sua presença. A luz brilha por toda parte. Os lugares escuros serão iluminados. Enquanto sua presença repele as sombras, a sua voz em tons de trovão profere o aviso. Clama fortemente. Não fala em tons fracos, nem com som incerto. Não é nenhum anúncio em voz baixa, mas um brado poderoso, um poderoso brado com voz forte. Então, William Smith ele explica que esse anjo ele vem revestido de poder do céu e vem então propaga a sua mensagem sobre a terra. Ele vem, pega a mensagem do terceiro anjo e dá poder a essa mensagem. E então diz que ninguém, a não ser os 2 vezes mortos espiritualmente, desarraigados, que deixarão de compreender a presença desse anjo. E ele vem, a sua luz brilha por toda parte, e os lugares escuros da terra serão iluminados com a sua glória. E diz que ele clama fortemente, não é em tons baixos, mas voz como de um trovão, ele clama fortemente. Não fala em tons baixos, nem com sonido incerto. Não é nenhum anúncio em voz baixa, mas um brado, poderoso brado, brado com voz forte. Aqui está a descrição que William Smith ele faz sobre esse anjo. Eu gostaria de, entre cada texto, estar colocando a minha opinião, o que penso sobre esse texto. Quando você lê a explicação de William Smith, quando ele fala desse anjo, esse poderoso anjo que desce do céu, esse anjo que vem com grande autoridade, proclama a mensagem fortemente, aí você chega a uma conclusão e diz assim: mas esse movimento, ele já ocorreu sobre a face da terra? Ainda não. Essa é a minha conclusão. Esse movimento que clama fortemente, caiu a grande Babilônia, esse movimento ainda é futuro. Esse anjo, o que nós podemos entender, que ele não veio ainda dar esta mensagem poderosamente, conforme William Smith ele explica esse ponto. Agora, a serva do Senhor, Ellen G. White, ela fala no livro Primeiros Escritos, na página 277, ela faz uma ligação desse texto de Apocalipse 18 e, na verdade, dá uma luz bem clara, semelhante à luz
que o Uriah Smith ele explica sobre Apocalipse 18. Olha o que a serva do Senhor ela diz. Vi anjos no céu, indo apressadamente de um lado para outro, descendo a terra e ascendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Vi então outro poderoso anjo comissionado a descer à terra. Agora vem outro anjo comissionado para descer à terra. Esse outro anjo é, na verdade, o anjo de Apocalipse 18. Ele vem comissionado a descer à terra a fim de se unir à sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Então, o anjo de Apocalipse 18, ele vem dar poder e força à mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo, ela está sendo pregada, mas não com ousadia, não com autoridade. E aí, então, o poderoso anjo desce do céu, e os servos de Deus, então, vão proclamar essa mensagem com grande poder e autoridade, e a terra inteira será iluminada com a glória de Deus. A serva do Senhor, ela continua dizendo: grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele, a terra foi iluminada com sua glória. A luz que acompanhava esse poderoso anjo penetrou por toda parte, e ao clamar ele poderosamente com grande voz, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, e covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo o gênero de ave imunda e detestável. Então aqui a serva do Senhor, mais uma vez, ela coloca em evidência, ela deixa-se de forma bem clara, que esse poderoso anjo que vai vir para ajudar o terceiro, ele vem dar poder e força à sua mensagem. E a irmã White, ela continua dizendo: foram enviados anjos para ajudar o poderoso anjo do céu. Então o anjo desce do céu e anjos vêm então dar ajuda a esse anjo. E ele diz o seguinte: foram enviados anjos para ajudar o poderoso anjo do céu e unir vozes que pareciam fazer ressoar por toda parte. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e não serdes participantes dos seus flagelos. Então, esta é a mensagem que o quarto anjo, ele vem então dar poder à mensagem do terceiro anjo, pregar a mensagem de forma assim, bem clara, para que todo mundo possa então chegar a uma decisão, chegar a uma conclusão com relação à mensagem final, a advertência final contra a besta e a sua imagem. Agora, a senhora White, ela continua dando ênfase a este poderoso assunto, esse assunto de extrema importância, e no livro Grande Conflito, na página 610, a serva do Senhor, ela descreve a obra desse anjo, e ela então diz o seguinte, página 610 do Grande Conflito: o anjo que une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra com sua glória. Prediz-se com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Olha o que a serva do Senhor ela diz. O anjo que une na proclamação do terceiro anjo deve iluminar a terra com toda a sua glória. Prediz-se com isso, está predito, que é uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Esta é a obra, a verdadeira obra do quarto anjo. É uma obra de extraordinário poder. É proclamar fortemente a mensagem do terceiro anjo. Vai abalar o mundo com essa mensagem.
A serva do Senhor ela continua dizendo: o movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. E em alguns países houve maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isso deve ser superado pelo poderoso movimento sobre a última advertência do terceiro anjo. Então, o terceiro anjo vai dar essa advertência com o poder do Espírito Santo. Agora, a irmã White ela fecha assim de forma bem clara e ela explica claramente quem é esse anjo. E ela diz assim: esta obra, ou seja, a obra do quarto anjo, será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva ceroja será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Então, a irmã White ela deixa de forma bem clara, no grande conflito, página 610, que a obra desse anjo, no anjo de Apocalipse 18, é uma obra semelhante à do dia de Pentecostes. Não tem diferença. Ela diz que é uma obra semelhante à do dia de Pentecostes. Se você quiser fazer uma obra diferente da do dia de Pentecostes, você não deve então se intitular que você está fazendo a obra desse anjo. A obra desse anjo, ela vem no devido tempo, unir-se ao terceiro anjo, dá poder e força à sua mensagem. E a irmã White diz que a obra desse anjo, do anjo de Apocalipse 18, é uma obra que vem com todo o poder, com toda a autoridade. O Uriah Smith ele explica claramente isso. A irmã White vem falando que essa obra é uma obra semelhante à de Pentecostes, é um movimento de extraordinário poder, né? E então isso vai ficando claro a respeito da verdade sobre o quarto anjo. No livro Eventos Finais, na página 174, a serva do Senhor ela continua dizendo algo a respeito deste assunto. Ela diz assim: é com intenso anseio que aguardo o tempo em que acontecimento do dia de Pentecostes se repitam com maior poder do que naquela ocasião. Olha o que ela disse. É com intenso anseio que aguardo o tempo em que acontecimento do dia de Pentecostes se repitam com maior poder desde aquela ocasião. João diz: vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra foi iluminada com sua glória. Apocalipse, está citado aqui, Apocalipse 8:1. Então, como no Pentecostes, cada pessoa ouvirá a verdade, ser-lhe-á proferida em sua própria língua. Olha o que a senhora White ela diz. É com intenso anseio que eu aguardo os acontecimentos do dia de Pentecostes. Estou ansiosa, aguardando esse movimento. E ela diz assim: vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com sua glória. Então, como no de Pentecostes, cada pessoa ouvirá a verdade, será proferida em sua própria língua. Bom, aqui não está ficando dúvida com relação de que este anjo de Apocalipse 18 é, sem dúvida, o trabalho do Espírito Santo, a conclusão da obra final, a obra do Espírito Santo. A irmã White deixa bem claro isso. Então, como no Pentecoste, cada pessoa ouvirá a verdade ser proferida na sua própria língua. Quando vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra foi iluminada com sua glória. Então a irmã White ela explica isso claramente e eu, graças a Deus, estou conseguindo entender claramente isso, esse trabalho do quarto anjo. É um trabalho extraordinário que, na verdade,
Tem me enchido de alegria, porque também aguardo ansiosamente o tempo em que esse anjo desça do céu com grande poder e autoridade, e a terra possa então ser iluminada com a sua glória, e nós possamos assim dar as boas-vindas ao reino celestial. Vale a pena lutar por essa fé que uma vez foi entregue aos santos. Vale a pena examinar. Eu até aqui posso dizer que tem sido de grande valia para mim ter esses 13 anos de pesquisa analisando a fundo essa questão do quarto anjo, né? Muito interessante esse assunto, né? E nós precisamos aguardar esses acontecimentos como no dia de Pentecostes, né? Onde cada um vai ouvir a mensagem na sua própria língua. E no mesmo livro, Eventos Finais, na página 73, a serva do Senhor, então, ela diz mais o seguinte sobre esse assunto. Esta mensagem de Apocalipse capítulo 14, 9 a 12, abrange as duas mensagens procedentes. Ela é representada sendo dada em alta voz. Quem é que dá a mensagem em alta voz? Quem dá a mensagem em alta voz é o anjo, Apocalipse 18. Já é bem claro que ele desce com grande poder e autoridade até iluminada com sua glória. E aqui a Ellen White ela diz assim, essa mensagem Apocalipse 18, é representada sendo dada em alta voz. Isto é, com o poder do Espírito Santo. Então, que mais uma vez, a Ellen White ela faz referência à mensagem do quarto anjo e ela liga com o poder do Espírito Santo. Quando a terceira mensagem se avolumar no alto clamor, grande poder e glória acompanharão a sua proclamação. Então, essa é a verdade, né? A respeito do anjo de Apocalipse 18. Muita coisa interessante, muita coisa curiosa, que a serva do Senhor, ela explica para a gente a esse respeito. Página 179 do mesmo livro, Eventos Finais, página 179, olha o que a serva do Senhor ela diz para nós a respeito deste assunto. Quando a tormenta da perseguição realmente irromper sobre nós, a mensagem do terceiro anjo avolumará num alto clamor, e toda a terra se iluminará com a glória de Deus. Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção para esta colocação que ela faz. Quando a tormenta da perseguição realmente desabar sobre nós, a mensagem do terceiro anjo ela avoluma para um alto clamor, e toda a terra será iluminada com a glória de Deus. Ou seja, quando vier a perseguição, o torvelinho da perseguição, então agora começa a mensagem a ser dada no alto clamor e ela vai ser regada com o poder do Espírito Santo. Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providenciais interposição do seu exaltado Salvador, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente, e a luz será comunicada a toda cidade e vila. Então, quando vier a perseguição, vem também o alto clamor, a mensagem ela cresce no alto clamor, o Espírito Santo é derramado sobre o servo de Deus, e então agora a mensagem ela se rompe para a sua conclusão final. Agora, eu gostaria ainda de ler um texto que está no livro Testemunho para Ministro, este livro, página 300. Vamos ver o que a serva do Senhor nos diz mais sobre este maravilhoso assunto. Testemunho para Ministro, página 300. Olha o que ela diz. Quando irradiar a luz para iluminar a terra com a glória,
de Deus, em vez de vir em auxílio do Senhor, desejarão cessear sua obra para atender às suas acanhadas ideias. Permite-me dizer que o Senhor trabalhará nessa última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Bom, que obra é esta que faz referência aqui? Quando irradiar a luz para iluminar a terra de sua glória. Deus vai trabalhar de uma forma que é contrária a qualquer planejamento humano. A obra será dirigida pela atuação do poder do Espírito Santo de Deus. Os homens, então, desejarão dominar a obra de Deus, diz aqui, haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus para ditar, até que movimentos se farão quando a obra avançar sobre a direção do anjo que une ao terceiro na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar a sua obra de justiça. Aqueles que são considerados bons obreiros necessitarão apegar-se mais e mais a Deus, necessitarão do toque divino, precisarão beber de maneira mais profunda e contínua das fontes da água viva, a fim de poderem discernir a obra de Deus em cada ponto. Então, a irmã White diz que quando esse anjo descer do céu, os homens sempre irão desejar dominar a obra de Deus e eles vão querer ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sobre a direção deste anjo. E as pessoas vão ver que Deus está usando maneiras e meios pelos quais ele vai tornar-se evidente que ele está tomando as rédeas da obra em suas mãos. Isso indica para nós claramente que o anjo de Apocalipse 18 representa a obra do Espírito Santo, um povo dando uma mensagem no poder do Espírito Santo de Deus. Os obreiros vão se surpreender com os meios simples que Deus vai usar quando a obra avançar sobre a direção desse anjo. Então, quando o anjo tomar a obra, as pessoas vão ficar surpresas com os meios simples que Deus usará para concluir esta obra. Agora, eu gostaria ainda de abordar para você um assunto, nesse mesmo assunto, o que a serva do Senhor ela nos diz no livro Mensagem Escolhida, volume 1, na página 192. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 192. Olha o que nos diz a serva do Senhor. Não tenho nenhum tempo específico para falar no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo. Bom, vamos entender esse texto assim de forma bem clara. O que a irmã White diz aqui é o seguinte, que ela não tinha nenhum tempo específico, uma data específica para falar na qual tinha lugar o derramamento do Espírito Santo. Ela diz assim: quando o poderoso anjo descer do céu, ou seja, o anjo de Apocalipse 18, e se unir com o terceiro na conclusão da obra para este mundo, minha mensagem é que nossa única segurança é estarmos prontos para o refrigério celeste, tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Ou seja, quando o poderoso anjo descer do céu, você tem que estar pronto para a chuva cirúrgica. É isso que diz a irmã White. Ela diz: não tenho nenhum tempo específico para falar no qual tem lugar o derramamento do Espírito Santo. Quando o poderoso anjo descer do céu, a nossa única segurança está pronta para a chuva cirúrgica. Então você tem que hoje estar com o seu vaso limpo, de boca para cima, esperando o refrigério pela presença do Senhor. Tá?
Que aí, quando o poderoso anjo descer do céu, ele então vai encher o seu vaso. E você então será um agente que Deus irá usar para ajudar na proclamação da mensagem do terceiro anjo. Tá? Então, esse é um assunto que nós devemos aprofundar muito, muito a respeito do quarto anjo. Bom, até aqui eu gostaria de dizer a você que nós apresentamos evidências de que o anjo de Apocalipse 18, ele representa um povo dando a mensagem no poder do Espírito Santo de Deus. O anjo de Apocalipse 18, na verdade, é um povo que, conforme diz os textos, o Espírito Santo não vai pregar o Evangelho. Ele vai vir usar seres humanos para pregar o Evangelho. Então, o anjo de Apocalipse 18, na verdade, representa um povo dando a mensagem no poder do Espírito Santo, em grande plenitude. Tá? Não é de forma acanhada, pois os textos que nós acabamos de ler diz claramente que ele não dá a sua mensagem em voz acanhada, mas ele dá com poder, com ousadia, com autoridade. O mundo vai ser iluminado com a sua luz. Tá certo? Aí nós temos evidências claras que este anjo representa um povo dando a mensagem do poder do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo não vai descer para pregar para as pessoas, porque essa não é a incumbência do Espírito Santo. A incumbência do Espírito Santo é converter as pessoas. Tá? Mas aí o que acontece? O Espírito Santo desce, dá poder ao servo de Deus e a terra é iluminada com a sua glória. Já imaginou quão maravilhoso será quando nós estivermos dando a mensagem no poder do Espírito Santo? A terra vai ser iluminada com a sua glória de Deus. As pessoas que estão aí na dúvida, no vale da indecisão, as pessoas que estão, possamos dizer, mortas espiritualmente, vão perceber a presença desse anjo poderoso, conforme diz o texto de Apocalipse, de Urias Smith, explicando Apocalipse capítulo 18, verso 1. Agora, eu quero entrar neste assunto, não gosto de entrar no mérito dessa questão, mas torna-se necessário, porque acredito eu que fica assim, algumas perguntas na sua mente. Talvez você aprendeu que o quarto anjo, ele já veio, começou a atuar, ele veio em 88, né? E agora, como é que fica? Você diz que pelos textos dá a entender que o Espírito Santo representa, esse quarto anjo representa um povo dando a mensagem no poder do Espírito Santo. E agora, tem algum texto que diz que o Espírito Santo veio, e aí como é que fica essa questão? Bom, que agora eu quero entrar num assunto mais delicado e que acredito eu de mais interesse para você que está neste momento acompanhando esse vídeo. Mas vamos lá, vamos tentar entender este assunto. Bom, falar sobre o quarto anjo sem falar sobre justificação pela fé e falar sobre o ano de 88 é deixar o assunto pela metade. Não há como você não entrar na questão da justificação pela fé e o ano de 88, que é um ano marco da história do Adventismo. Tá? Então, para isso, eu gostaria de fazer uso do livro Testemunho para Ministro, página 91 e 92. Vamos falar um pouquinho sobre a justificação. Não quer dizer, se bem que nós não vamos falar sobre a mensagem da justificação pela fé. Nós vamos somente usar ela como um ponto de referência para a gente entender a questão do quarto anjo, de forma assim bem mais clara. Diz a serva do Senhor: Deus, em sua misericórdia, enviou preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essa mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelo pecado de todo mundo,
apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Vamos parar um pouquinho nesse texto. No ano de 1888, Deus enviou uma preciosa mensagem para a igreja. Os instrumentos escolhidos foram os pastores Wagner e Jones. Qual era a essência dessa mensagem? Essa mensagem ela devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. Ela convidava o povo a aceitar a justiça de Cristo, e no caso ela fazia primeiramente o convite para o povo adventista, fazia o convite a ele, a receber a justiça de Cristo, e essa justiça ela se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Então o que acontece? Quando essa mensagem ela veio, convidava o povo a aceitar a justiça de Cristo e obedecer a todos os mandamentos de Deus. Essa era a essência da mensagem. E ela agora, ela não destinava somente para a igreja. As pessoas que fossem transformadas pelo poder dessa mensagem deveriam agora ir para o mundo, pregar o Evangelho. Mas pregar como? Diz o texto: todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Então, em 88, o povo deveria aceitar a justiça de Cristo, obedecer a todos os mandamentos, receber o poder divino e então sair pelo mundo pregando a mensagem para a conclusão da obra. E a irmã White diz assim: e a terceira mensagem angélica é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor. Olha o que a irmã White diz. É a mensagem que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. Bom, 88 vem a mensagem de justificação pela fé. O povo deveria aceitar a justiça de Cristo, obedecer aos mandamentos, receber o poder de Deus, sair proclamando o Evangelho ao mundo, e aí todo o poder do céu, o poder do Espírito Santo, se desceria ali em 88. A igreja seria batizada com o poder do Espírito Santo, a alma seria levada à convicção e logo em seguida a obra teria sido concluída. Esta é a mensagem que veio em 88. É uma mensagem que deveria ser regada com o poder do Espírito Santo em grande plenitude. Tá? Nós não estamos aqui falando em gotas do Espírito Santo, nós estamos falando aqui em plenitude. Esta era a mensagem que Deus enviou para a igreja no ano de 88. Existem algumas pessoas que dizem que aceitou essa mensagem, que representa esse anjo, tal, né? Mas na verdade às vezes não compreende a essência da mensagem. A mensagem era aceitar a justiça de Cristo, que manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus, sair ao mundo proclamando essa mensagem no poder do Espírito Santo em grande plenitude. A mensagem ela deveria ser regada com o poder do Espírito Santo em grande plenitude. Tá? Então, ou seja, vamos resumir aqui deixar de forma bem clara. Em 88, Deus queria que o seu povo se preparasse, como no Pentecostes, recebesse o poder do Espírito Santo de Deus e concluísse sua obra. Mas isso foi rejeitado. E
a evidência de que isso foi rejeitado e continua sendo rejeitada é que até hoje a igreja não recebeu o poder do Espírito Santo. Então isso nos leva a uma reflexão muito mais profunda para fazer um exame na nossa vida, na nossa história, na nossa consciência enquanto pessoas. Tá? Nós devemos pensar seriamente nessa questão. Agora, eu gostaria ainda de considerar com você um livrinho que acho que todo reformista deveria ter. É o livrinho O Anjo de Apocalipse 18, escrito pelo pastor Afonso Baumann, publicado pela editora missionária A Verdade Presente. Nesse livro eu descobri coisas maravilhosas, coisas fantásticas a respeito deste Anjo de Apocalipse 18. Na página 18 deste mesmo livro, olha o que está escrito sobre este assunto. Quando Jesus estava entre os seus discípulos, concedeu-lhes o Espírito Divino no derramamento da chuva temporã. Na Conferência de Geral de Minneapolis, em 88, desceu o mensageiro divino com a mensagem destinada a iluminar a terra. Olha, vamos ligar aqui. Apocalipse 18, verso 1, fala de um anjo que vem iluminar a terra com sua glória. A irmã White, ela diz o seguinte, que em 88, o anjo, o mensageiro divino, mensageiro, nós sabemos que é anjo, mensageiro divino, desceu com uma mensagem destinada a iluminar a terra com sua glória. Mas o que aconteceu com a mensagem vinda por esse anjo? Mas foi criticado e rejeitado pela maioria. Se tivesse sido realmente aceito, logo em seguida, logo de imediato, ele se teria manifestado na plenitude do poder divino na chuva serôdia. Ou seja, vamos entender aqui. Primeiramente, o Espírito Santo vem o refrigério. Antes da chuva vem aquela brisa suave, né, refrigerando tudo. Então, antes da chuva serôdia, viria o quê? O refrigério pelo poder do Espírito Santo. E o que acontecia? Logo em seguida, o Espírito Santo teria sido derramado na plenitude do poder divino na chuva serôdia. E a obra teria sido acabada antes do fim do século passado. Ou seja, quando a irmã White escreveu isso aqui, ela escreveu no século XIX, ela faz referência que no finalzinho do século XVIII a obra poderia ter sido concluída. Então, ela diz aqui, olha, se tivesse sido realmente aceito, logo em seguida, ele, o Espírito Santo, teria se manifestado na plenitude do poder divino na chuva serôdia e a obra teria sido acabada antes do século passado. Depois da Conferência Geral de 88, o Espírito Santo, olha a expressão que ela usa novamente. Depois da Conferência Geral de 88, o Espírito Santo tornou-se a manifestar, mas foi novamente escarnecido e repelido pela grande maioria. Então, o que foi rejeitado em 88? Algumas pessoas dizem, não, foi rejeitada a mensagem de justificação pela fé. Mas essa mensagem da justificação pela fé era a mensagem que convidava o povo a receber a justiça de Cristo e receber o Espírito Santo. Aí alguém diz assim, mas nós recebemos a mensagem da justiça pela fé, nós pregamos essa mensagem. Mas aceitou a mensagem? E cadê o Espírito Santo que não manifestou logo em seguida? Onde está a obra do Espírito Santo? Porque, na verdade, o anjo de Apocalipse 18 representa o poder divino atuando no coração, na vida das pessoas para a conclusão da obra do Evangelho. E existe mais evidências que a irmã White deixa bem claro que o Espírito Santo é o agente de atuação deste anjo de Apocalipse 18,
E ela continua relatando a experiência de muitos pastores no tempo que veio essa mensagem à igreja. E ela diz assim, ó, o mensageiro celestial, quer dizer, quem é o mensageiro? O mensageiro é anjo. O anjo é Apocalipse 18. Foi repelido com a vontade resoluta. Só até aqui irás com os nossos estudantes, não mais além. Se nós mesmos trabalharmos com os estudantes, estaremos bem mais satisfeitos. E aí a irmã White diz assim, foi assim que fizeram agravo ao misericordioso mensageiro de Deus, o Espírito Santo. Então, quando ela fala aqui do mensageiro que foi rejeitado, ela deixa bem claro, foi assim que fizeram agravo ao misericordioso mensageiro de Deus, o Espírito Santo. Então, não há dúvida, a coisa é clara, o assunto é bem claro para todo mundo. E ela continua dizendo assim, agora, justamente agora, nosso dia de misericórdia e salvação, o Senhor Deus, que habita no lugar santo, observa toda alma que mostra desprezo pela manifestação de seu Espírito Santo. Deus se revelou repetidamente de maneira assaz notável em Betclic. Ele concedeu rica medida do seu Espírito Santo aos crentes ali. Ele veio inesperadamente por diversas vezes. Esse derramamento do Espírito Santo, porém, irritou alguns que manifestaram suas próprias disposições naturais e disseram, isto não são aguaceiro da chuva serôdia vinda do céu. Isso foi o que diz as pessoas, os pastores em 88. Sério, o Espírito Santo começou a ser derramado em 88 e aí houve a rejeição da mensagem, as pessoas começaram a criticar os pastores, disseram, isso aqui não é aguaceiro da chuva serôdia, não, isso aqui é obra satânica. Eu acho que você ouviu falar de uma obra satânica que começou em Minneapolis. Aí diz assim, a mensagem da justificação pela fé. É evidente que a mensagem da justificação pela fé, mas a mensagem da justificação pela fé é uma mensagem que convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que manifesta na obediência a todos os mandamentos, e essa mensagem deveria ser proclamada ao mundo e regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. Voltando aqui, olha, nós já vimos anteriormente, na primeira parte desse estudo, que o anjo de Apocalipse 18 é um povo dando a mensagem no poder do Espírito Santo em grande plenitude. Se você não está dando a mensagem no poder de Deus em grande plenitude, você não se enquadra nesse anjo. O anjo veio em 88 para fazer uma obra de derramamento do Espírito Santo em grande plenitude. Foi rejeitada essa mensagem. Os pastores não aceitaram. E agora fica a nossa grande pergunta. Essa mensagem, ela foi aceita hoje no nosso tempo? Ela tem sido aceita hoje nos nossos dias? O Espírito Santo tem sido derramado em grande plenitude? Nós já concluímos a obra de Deus? Se não, nós precisamos rever nossos conceitos, pensar seriamente na questão do quarto anjo, entender pelo menos o assunto, jogar o nosso orgulho lá no chão e nos preparar para o batismo com o Espírito Santo em grande plenitude. A irmã Marte, ela continua dizendo neste mesmo livro, na página 19, diz assim: o Espírito Santo atuou em muitas ocasiões, mas aqueles que resistiram ao Espírito de Deus em Minneapolis ficaram aguardando uma oportunidade para tomarem outra vez o mesmo caminho, porque continuaram no mesmo espírito de rejeição da mensagem vinda em 88. Essa é a grande verdade sobre 88.
A serva do Senhor ainda continua dizendo no mesmo livro, ela diz o seguinte. Na verdade, esse texto não é bem a serva do Senhor que está dizendo. Essa primeira parte que eu vou estar lendo um comentário que Afonso Balbos ele faz a respeito dessa mensagem de 88. Ele diz assim: desde 1888, a mensagem voltou às Assembleias Gerais, mas conforme fora predito, ela foi novamente rejeitada pela maioria vez após vez. Na Conferência Geral de Betclic, em 1901, por exemplo, tornou a repetir-se a triste história de 88. Então, vários anos depois, a mensagem vinha à igreja e a igreja continuava rejeitando a mensagem para receber o Espírito Santo. Agora sim, tem um texto que Jones, em um sermão dele, ele diz assim: há 13 anos atrás, Deus enviou o seu povo para o seu povo em Minneapolis uma mensagem. Entretanto, o que aconteceu com o povo e a obra? Essa é a pergunta que não cala na minha mente também. Há muitos anos atrás, Deus enviou essa mensagem. Mas o que aconteceu com o povo e com a obra? E então ele continua dizendo: em que proporção foi aceita a verdade? Digo realmente aceita e não somente aprovada, porque uma coisa é você aprovar a verdade e outra coisa é você aceitar a verdade. Aprovar a verdade é uma coisa, agora aceitar é viver essa verdade na sua vida prática. Ele diz assim: digo-vos que não foi feita muita coisa, pois nesses últimos 13 anos rejeitaram a luz, voltando-se contra ela, e até hoje rejeitam essa luz e se levantam contra ela. Então, a luz do anjo de Apocalipse 18, ela foi rejeitada, continua sendo rejeitada segundo Jones. Agora, eu gostaria que pudesse dar uma pausa nesse estudo, uma pausa assim, de consciência, na sua consciência. Eu gostaria que você parasse um pouquinho comigo para examinar o texto que eu vou ler agora para você. Esse texto é da irmã White, é um boletim da Conferência Geral de 1902, né? Ela fazendo referência ao acontecimento de 1901. Ela diz assim: se na última Conferência Geral em Betclic tivesse sido feita uma obra cuidadosa, teria rompido o solo baldio dos corações dos irmãos responsáveis. Se com humildade tivesse avançado para uma obra de confissão e de consagração, realizando-se como homens que tinham aceitado os conselhos e advertência para a remoção de seus erros, então teria havido um dos maiores reavivamentos desde Pentecostes. Olha, tem muitas pessoas por aí que pregam o seguinte: que em 88 veio a mensagem, que a Igreja Adventista rejeitou essa mensagem, e que, na verdade, essas pessoas que aceitaram essa mensagem estão aí pelo mundo proclamando o Evangelho. Mas veja só, olha o que a irmã White diz: que se em 1901, se os pastores adventistas eles tivessem aceitado essa mensagem, ali em 1901, teria tido um dos maiores reavivamentos do que no dia de Pentecostes. Perceba você que a mensagem, desde o início do nosso estudo, nós estamos falando da ligação, hoje de Apocalipse 18, com a obra do Espírito Santo. Ela diz aqui, que se essa mensagem tivesse sido aceita, a obra teria sido concluída. Teria tido em 1901 um reavivamento maior do que o de Pentecostes. Agora eu pergunto, você que diz que aceitou essa mensagem, você diz que a igreja grande rejeitou a mensagem e que você tem aceitado essa mensagem. Agora eu te pergunto, você aceitou, mas espera aí, você já recebeu o poder do Espírito Santo?
Porque ele diz aqui, olha, que obra maravilhosa podia ter sido feita para a grande Assembleia da Conferência Geral reunida em Montreal em 1901, se os dirigentes da nossa obra tivessem levantado. Então teria havido um dos maiores reavivamentos desde Pentecostes. Ou seja, em 1901, 1989, outros anos depois, houve a rejeição, sim, de fato, da mensagem da justificação pela fé, que essa mensagem é convidar. Essa mensagem da justificação pela fé é nada mais, nada menos do que fazer aquela obra de preparo que os discípulos fizeram ali durante aqueles 10 dias em Jerusalém. Era uma mensagem para o homem colocar a sua justiça lá no chão, aceitar a justiça de Cristo, buscar obediência a todos os mandamentos de Deus, que manifesta quando a pessoa aceita a justiça de Cristo, ele passa naturalmente a obedecer os mandamentos de Deus. E ele então ia receber o poder de Deus em grande plenitude e sair pelo mundo pregando essa mensagem. E aí você que diz que aceitou essa mensagem, você aceitou mesmo? Já recebeu o Espírito Santo? Você concluiu a obra de Deus? Se você ainda não fez isso, evidentemente que você está completamente equivocado com relação à mensagem vinda em 88. Compete a você estudar um pouco mais este importante assunto. É um assunto muito profundo que merece muitas reflexões. E eu gostaria de ler um texto, um livrinho conhecido como Minneapolis, um livro maravilhoso, eu admiro muito, gosto muito desse livro. Na página 65 do referido livro, veja o que está escrito. Página 65. Esses são os boletins da Conferência Geral. O primeiro, não tenho aqui a autoria, quem é o autor deste boletim, mas o segundo é de Jones. Veja só. Alma nenhuma poderia sonhar as bênçãos maravilhosas que Deus tinha preparado para nós em Minneapolis. Bênçãos nas quais podíamos alegrar-nos já durante 4 anos, se corações tivessem sido preparados para receber a mensagem enviada por Deus. Podíamos estar avançados por mais de 4 anos. Hoje, à noite, podíamos estar em meio dos milagres do alto clamor. Não nos disse o Espírito de profecia naquela altura que a bênção já estava preparada por cima das nossas cabeças? Olha a interrogação deste boletim da Conferência Geral. As pessoas não imaginavam que o poder do Espírito Santo estava ali pairando sobre os homens. Era só os homens abrirem o coração e o Espírito Santo seria derramado em grande plenitude. E aí o quarto anjo, concluiria a sua obra. Aquele povo representaria o quarto anjo. E diz o outro boletim: os filhos de Deus não podiam presenciar a chuva serôdia naquela altura. Eles repousam agora na sua sepultura e esperam a uma outra geração que tenha a humildade de reconhecer as verdades sobre Minneapolis e que confesse o delito dos seus pais e repare os erros, os caminhos errados que chegaram até o nosso tempo. Da aceitação da mensagem dependia não somente a chuva serôdia, mas também o privilégio de ser transformado sem provar a morte. Então, a mensagem vinda em 88 era uma mensagem assim. As pessoas preparavam, talvez 10 dias, 15 dias, um mês, as pessoas se preparavam, recebiam o batismo do Espírito Santo, saíam para o mundo proclamar a mensagem. Tanto é que a Ellen White diz assim: se a mensagem tivesse sido aceita, Cristo teria vindo 2 anos após. E até hoje, Cristo não veio. Por que não veio? Porque, na verdade, a mensagem não foi aceita. E aí Jones ele diz assim:
É isto que essa mensagem significa para ti e para mim? O que essa mensagem ela significa para nós? O que significa isso? O que essa mensagem significa para mim e para você? Para mim significa uma renúncia do eu. Significa aceitar a justiça de Cristo. Procurar obedecer a todos os mandamentos de Deus. Não procurar pela nossa própria força, mas a justiça de Cristo vai fazer isso em nossa vida. E aí nós vamos sair pelo mundo pregando o Evangelho de Deus no poder do Espírito Santo. Porque é assim que essa obra será concluída, com o poder do Espírito Santo, ajudado pelo anjo que desce do céu para proclamar o Evangelho ao mundo. Agora, ainda no mesmo livro, na página 58, 59, veja o que está escrito neste livro. Minneapolis, página 58 e 59. Esse texto, eu diria o seguinte, é um texto que nós devemos levar bastante em consideração, pelo menos ler o livro, pesquisar, analisar direitinho o livro. Olha o que diz Jones, né? Lembrai-vos de que, quando há pouco tempo li em Joel 2, um dos irmãos era na realidade o irmão Cord, tinha chamado a atenção a nota adicional do texto. Eu dizia naquela altura que trataríamos desse texto no outro dia. Queremos então agora procurar esse texto e ler a nota adicional. Qual o texto de Joel? John está fazendo referência aqui, Joel 2. Joel 2 diz, e há de ser nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Um assistente da conferência chamou a atenção de John, olha, dá uma olhadinha na nota de rodapé da Bíblia aí para você ver. Ele falou, não, vamos tratar desse texto depois dessa nota um outro dia. E então ele continua dizendo, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele faz descer chuva temporã, segundo a medida certa. Joel 2, 23. Que diz então a nota adicional? O ensinador de justiça. Ele vos deu o ensinador de justiça, como segundo justiça. O que será a chuva quando fará descer? O que era a chuva temporã? O ensinador de justiça. E o que era a chuva serôdia? O ensinador de justiça. Como? Segundo a justiça. Não é isso exatamente aquilo que diz o testemunho naquele artigo que nos foi lido repetidamente? Olhem agora o que diz o Jones. O alto clamor do terceiro anjo, a chuva serôdia, iniciou na mensagem da justiça de Cristo. Olha o que ele diz aqui. O alto clamor do terceiro anjo, a chuva serôdia, iniciou em 88. Interessante isso aqui. Não é isto aquilo que Joel tinha dito? Não estava a nossa vista retida para não vermos isto? Não necessitamos de uma consagração? Irmãos, que em todo mundo necessitamos mais do que isso. Que contente deveríamos estar por Deus dar aos profetas o seu próprio Espírito para nos mostrar o que não tínhamos visto. Que imensamente contente deveríamos estar em consideração disso. Então, a chuva serôdia, o alto clamor, é segundo as Escrituras e o testemunho, a doutrina da justiça, que é segundo a justiça. O alto clamor, a chuva serôdia, é, na verdade, segundo a Escritura e os testemunhos, a doutrina da justificação pela fé. Alto clamor, chuva serôdia, juntos.
Este é o entendimento de Jonas. Ele diz assim: então a chuva serôdia, o alto clamor, é, segundo a Escritura e os testemunhos, a doutrina da justiça pela fé, ou seja, segundo justiça. Agora, Jonas, ele continua dizendo algo que me impressiona bastante. Ele diz assim: então, irmãos, quando começou aquela mensagem da justiça entre nós como povo? Ele pergunta à congregação. E aí, irmãos, quando foi que começou aquela mensagem entre nós como povo? Um ou dois dos ouvintes disse lá no fundo da congregação: olha, há 4 anos. Aí ele volta novamente: há quantos anos? 3 ou 4? Aí um ouvinte responde: 4 anos atrás. E aí ele responde: sim, 4 anos. Onde era? E ele responde, o ouvinte responde: foi em Minneapolis, começamos a rejeição dessa mensagem. E o que os irmãos rejeitaram em Minneapolis? Alguns dos ouvintes então respondem: o alto clamor. O que é aquela mensagem da justiça? O testemunho nos diz que é o alto clamor, a chuva serôdia. O que é então que os irmãos rejeitaram na sua posição errada em Minneapolis? Eles rejeitaram a chuva serôdia, o alto clamor da terceira mensagem angélica. Então, veja só, você que continua dizendo que a Igreja Adventista rejeitou a mensagem da justificação pela fé, e que de fato rejeitou. Mas você não vai dizer que você aceitou também. Por quê? Porque, na verdade, o que foi rejeitado em 88 foi justamente o alto clamor, a chuva serôdia e o batismo com o Espírito Santo. O anjo de Apocalipse 18 deixou de atuar e até hoje não está atuando. Mas você pode dizer assim, mas essa é a interpretação de alguns autores. Mas esses autores eram autores que estavam envolvidos neste contexto. Jones, Evan White, Uriah Smith e outros autores, eles entenderam claramente que o anjo de Apocalipse 18 representa a chuva serôdia, o poder do Espírito Santo, um povo dando a mensagem do poder do Espírito Santo. Esta é a mensagem que veio em 88 e que continua ainda sendo rejeitada nos dias de hoje. Alguém diz assim: mas eu aceitei. Se aceitou, porque a obra não foi concluída. Pense bem, eu estou dizendo isso aqui para que você possa ter uma reflexão mais profunda sobre o assunto, você possa examinar direitinho, né? Você possa compreender melhor essa verdade. E eu gostaria de usar um texto que está na revista Observador da Verdade, no ano de 2001, a revista do mês de julho e agosto de 2001. Esta revista tem um artigo falando sobre a história da Conferência de Minneapolis. É isso aqui, ó. Essa revista de 2001, ela é datada de julho e agosto de 2001. Nessa revista, o Joaci Barroso, ele então escreve o seguinte, na página 14, no primeiro parágrafo, já no último período no penúltimo período, ele diz assim: aquele que nega que o alto clamor começou a soar em 88, impugna a veracidade do espírito de profecia. Aquele que afirma que a chuva serôdia não começou a cair, desafia a integridade da mensagem de Deus. Então, aqui, Joaci Barroso, ele deixa bem claro: quem nega que o alto clamor começou em 88 e que a chuva serôdia começou em 88, ele está desacreditando a mensagem de Deus. Tá? Então é o seguinte, este vídeo, na verdade, ele serve para
aguçar a sua mente para pesquisar mais o assunto. Eu não quero dar aqui por encerradas as minhas pesquisas. Estou pronto para ouvir os seus questionamentos, os seus pareceres, os pontos de vista com relação a este assunto, porque, na verdade, essas pesquisas que eu tenho feito até agora me deu esse esclarecimento. Teria muitos outros textos para poder adicionar a esse estudo, mas por questão de espaço, questão de tempo, não fiz aqui, mas estou aberto para os seus questionamentos, aquilo que você quiser perguntar sobre este assunto, estou aberto. Eu não estou dizendo que esta é a conclusão final a respeito do assunto. Não estou aqui me gabando dizendo que eu tenho uma luz diferente para mostrar a todo mundo. Não, eu estou aqui aberto para ouvir a sua opinião, o seu parecer. Se você me apresentar argumentos que me convençam de que isso aqui estaria errado, eu estou pronto a retratar as minhas ideias. Agora, desde que você me mostre aquilo que está na Palavra de Deus, segundo aquilo que está na Palavra de Deus, e não segundo interpretações humanas. Não vamos pegar aqui entrelinhas de textos. Vamos pegar o texto, vamos pegar os contextos, vamos analisar direitinho. Forte abraço, que Deus te abençoe, que essa mensagem possa falar ao seu coração e que você, acima de tudo, antes de questionar este vídeo, você possa estudar a Palavra de Deus, ter a humildade de estudar, de analisar cada texto, mais textos, e abrir o seu coração para que Jesus possa fazer a obra, concluir a obra, derramando o Espírito Santo sobre os seus filhos nesses últimos dias. Que o Senhor te ajude e te abençoe para isto.